Boa noite. Estamos de volta com o nosso programa Mesa do Advogado e recebemos nesta noite o nosso convidado, o Dr. Ricardo André Barros de Moraes. O Dr. Ricardo é advogado, especialista em direito notarial, mestrando na disciplina Sociedade da Informação pela FMU, foi diretor-geral e atual tesoureiro da OAB Subseção de Diadema. Boa noite, Dr. Ricardo. Um prazer tê-lo aqui em nosso programa Mesa do Advogado. E nesta noite nós vamos falar sobre um tema muito interessante, bastante atual: fake news. Doutor Ricardo, diga para nós, você que está fazendo mestrado em Sociedade da Informação, e um tema bastante atual, né? Não só o fake news, como a própria Sociedade da Informação, diga para nós a origem das fake news. O que é fake news? Boa noite, doutor Renato e todos que estão nos acompanhando nessa noite. Uma grata satisfação estar aqui contribuindo, com a questão da informação, no que a gente pode dizer na própria sociedade da informação, que é a era que vivemos. E assim, de uma maneira bem simples, fake news é o famoso boato, é a famosa mentira para ter alguma vantagem. Desde que o mundo é mundo, sempre existiram boatos, sempre existiram falsas alegações que poderiam surtar efeitos, tanto numa questão familiar, como uma questão política, uma questão de reino. Mas o que acontece? Com o advento da nossa sociedade da informação, nos últimos 50 anos, esse fato começou a se alardear. Antes, o que era informado numa mídia impressa, que demorava alguns dias para ter uma veiculação, uma divulgação, com o advento das redes sociais, que é uma atualidade na nossa sociedade, uma mensagem que não é verdadeira, em alguns milissegundos, pode atingir um número de milhões de pessoas, dado as redes sociais. E causaram um estrago gigante. São notícias falsas Sem disseminadas dúvida. nas redes sociais, né? Sem dúvida. E essas notícias falsas, elas têm vários quesitos, mas o mais importante é o quê? Elas sempre têm um propósito. É diferente da desinformação. Às vezes a desinformação, a pessoa chega e fala: eu acho que o Brasil é o maior exportador de soja do mundo. E não é, porque ela acha que é, porque ela tem informações, ela não tem os conteúdos para se apropriar. Agora, o discurso de desinformação que é feito com o fake news é algo que é tramado para ter um objetivo de prejudicar a realidade. Atualmente, com as eleições, o que nós temos vivido é a questão de querer valorizar algumas informações não verídicas em prejuízo à honra de outros candidatos e também dos sistemas instituídos pelo nosso Estado Democrático de Direito. Aí que nós vemos aí todas as instituições batendo de uma forma muito robusta e adequada contra esse famoso fake news, que é o boato, que chega a surtar falando que um ministro vota para determinado candidato, ou que é inverídica a atuação da justiça, ou que o sistema eleitoral ele é falho, que já foi comprovado. Juntam aquela questão de uma notícia verdadeira, partes de uma notícia verdadeira, com várias notícias falsas. E a pessoa comum não consegue perceber se ela não for buscar a veracidade da fonte. E o doutor, que é presidente também da nossa comissão eleitoral, observou, e nós podemos observar, que é muito utilizado as fake news durante as eleições. Sem dúvida. Há consequências quando se aplica fake news, ou quando se utiliza dessas fake news? Não só as consequências no âmbito civil, no âmbito penal, ou mesmo as consequências de forma pessoal. Isso, que impacto você pode trazer para nós, que causa, quais são os impactos que causam isso aí para o nosso telespectador entender, principalmente no período de eleição? Essa questão, da desinformação e o fake news tem sido muito estudada desde 2018, quando aconteceu algo totalmente fora da curva no tocante às eleições, que foi onde houveram diversos disparos em massa através de mídias sociais, redes sociais, em especial o WhatsApp, aonde realmente alterou o panorama da eleição. Até 2014, podemos dizer que as eleições se pautavam muito na questão da divulgação de propostas, de exposição dos candidatos, às redes públicas de rádio e televisão.
Então, os próprios candidatos se pautavam nisso, o discurso na rua, no tete-a-tete, o candidato andando na cidade, falando com a população. Contudo, em 2018, já com esse advento muito forte das redes sociais em nossas vidas, né, até em decorrência da sociedade da informação, e nós podemos depois falar até um pouco de como isso se majorou com a pandemia Covid-19, porque situações nunca antes imaginadas, tal qual fazer audiências televirtuais, onde você não precisa das partes juntas, hoje é uma realidade para o sistema judicial. Isso foi uma coisa que mudou a nossa sociedade, mudou a nossa realidade de percepção. Então, hoje, você não procura mais um jornal de mídia impressa para verificar uma fonte de notícia. Você não procura mais, se passou na televisão, aquela famosa frase, né, que nossos amigos aí de mais idade falavam, se passou na televisão é verdade. Mas essa falsa sensação que nós tínhamos, porque existiam empresas de comunicação que faziam toda a apuração, apuravam a fonte, verificavam os dados, hoje está no seu celular, na sua mão, você realmente recebe uma mensagem, às vezes muito bem produzida, com uma roupagem que parece até de um veículo de comunicação de grande massa, e quando você recebe, você não faz, às vezes, um crivo, porque se adequa, às vezes, a um pensamento que você tem, independente de você pensar se é fato ou se é boato. Então, nós temos sempre que, principalmente quando recebermos alguma notícia, seja na rede social de sua preferência, seja no WhatsApp, que é uma rede social que está mais próxima a nós, é como a gente fala, né? Hoje se usa no lugar do e-mail, se usa até no lugar do próprio telefone. Recebeu alguma coisa que você acha que não é fidedigna, não tem uma vírgula errada, tem um erro de português na notícia, vá confirmar num veículo de comunicação credenciado se é verdade, porque o que eles fazem? Eles pegam uma notícia, às vezes eles colocam, transforma essa notícia, existe a questão hoje, a tecnologia está muito avançada, hoje nós temos aí casos na rede onde você pega a voz de pessoas e consegue mudar o que elas estão falando. Então, é um desafio agora, né, do início do século XXI, mas que não vai acabar facilmente, não vai depender apenas da justiça eleitoral ou também dos órgãos de checagem e controle. É uma tarefa que vai fazer, como na própria sociedade de informação, a alteração da nossa vida. Não é mais só aprender, a gente tem que aprender e compreender se é verdade. Na verdade, as fake news, elas existem desde muito tempo, né? Sim. A gente tem... conhecidamente, aquele caso da Hillary Clinton lá nos Estados Unidos, foi ali que ganhou destaque essa expressão das fake news, e isso houve e possibilitou-se essa expressão ser disseminada e divulgada com o avanço e com a chegada mais forte das redes sociais. Sim. Né? Antigamente nós tínhamos uma determinada rede social, depois ela foi evoluindo e hoje nós temos milhares de redes sociais que... Uma coisa até, doutor Renato, que era muito comum, né? O doutor lembra, que também atuou aí na seara eleitoral há muitos anos, eram os jornais apócrifos, antes do dia da eleição. Então pegavam, iam em gráficas, né? Candidatos a, principalmente, cargos majoritários do executivo, prefeito, governador, e um dia antes da eleição pegava um batalhão de pessoas e jogava na casa das pessoas, na frente das escolas. Fake news, notícias falsas, falando que o candidato era contra determinada classe ou determinado grupo da sociedade. Então, isso nada mais com a informatização, né, com a digitalização da nossa sociedade, foi transformado, tal qual os crimes cibernéticos que a gente vê hoje, né? Existiam crimes de estelionato, pessoalmente, hoje existem na rede social. Sim. Então é algo que a gente vai ter que se adaptar, e principalmente a geração que viveu antes da questão digital. Nós temos hoje pessoas com mais de 20 anos que não sabem o que é não ter um telefone celular, que não existia um telefone celular, usar ficha telefônica, né? Mandar um telegrama. Quem é um pouco mais antigo, mandar um telex. Né? Então, assim, o paradigma que a gente vai ter que lutar é como fazer essa sociedade que viveu toda essa situação pretérita se adaptar hoje, que as notícias são muito rápidas.
E, infelizmente, as apurações não caminham tal qual a propagação dessas notícias. E mesmo naquela época onde nós tínhamos uma mídia impressa e uma mídia de alcance à nossa população em massa menor, as notícias falsas elas já eram veiculadas, né? Sem dúvida. Sempre veiculadas. E hoje nós temos mecanismos para identificar essas mídias falsas, se é falso, se é verdadeiro, o que o doutor orienta ao nosso telespectador para que ele não caia no conto da falsidade? Ótima pergunta, doutor Renato. Realmente, não só a nossa poder judiciário, né, tanto em todas as suas esferas, mas no caso eleitoral, principalmente com o Tribunal Superior Eleitoral, mas também com organismos de checagem de fatos e notícias, a própria imprensa organizada hoje tem muitos mecanismos que ficam verificando e confrontando, né, a veracidade das informações. A primeira coisa que eu devo aconselhar aos nossos telespectadores, aos nossos youtubers de plantão que estão aqui também, né? Estamos aqui no YouTube também, né? Também estamos. Sem dúvida. É fazer um crivo pessoal. Por mais que aquilo lhe contrarie ou lhe agrade, verifique em um outro organismo de imprensa se é verdade aquela notícia antes de você disseminar. Porque a disseminação de falsas notícias começa por pessoas normais. Elas são idealizadas por pessoas que querem um benefício contra a sociedade, contra as instituições ou seus candidatos opositores, com um objetivo certo. Mas ela só tem um grande alcance porque pessoas normais, como eu, como você que está aqui nos acompanhando, por um segundo crê e antes de confirmar a fonte já começa a replicar. Tanto pensando nisso, o Tribunal Superior Eleitoral, no seu próprio site, tse.jus.br, tem um mecanismo nessa eleição, uma vez que aconteceu exatamente em 2018 e o tribunal não teve como atuar prontamente, onde você pode registrar um alerta, chama Sistema de Alerta. E lá você vai entrar no site, vai clicar dizendo que você não é um robô e você vai botar, eu estou aqui vendo, né, o tipo de denúncia. Pode ser desinformação, discurso violento ou odioso, disparo em massa, grave perturbação do ambiente democrático, indício de comportamento inautêntico, vazamento de dados ou violência de gênero. A violência de gênero, inclusive, está agora amparado na nossa legislação com o artigo 326-A, dizendo que é passível de crime quando você faz uma violência de gênero por causa de uma mulher, na questão eleitoral, que tem ocorrido muito. Então, vamos repetir para o nosso telespectador Vamos, onde é que ele pode consultar ou fazer essa denúncia? Para ficar mais fácil, joga no Google TSE, vai abrir o site do TSE, Sistema de Alerta. Daí ele vai elencar para você uma caixa que você vai poder escolher qual é o tipo de desinformação que está acontecendo, ou discurso de ódio, ou violência contra gênero, ou uma notícia que parece não ser autêntica, que é a questão do deepfake, que você pode transformar a imagem, o rosto das pessoas, a voz dando uma outra mensagem. Entre lá, faça a sua denúncia. Eu devo também salientar que essa denúncia é só para sistemas de desinformação. Se você tiver alguma denúncia de propaganda irregular eleitoral, é o sistema Pardal, que também no site do TSE você vai poder fazer como cidadão uma reclamação de uma propaganda colada em local público ou algo que você julgue que não é apropriado para o sistema eleitoral. E é bem importante nós deixarmos muito claro, né? Propaganda eleitoral é uma situação que está vinculada à lei eleitoral e distribuição de notícias falsas é outra completamente diferente. Sim. Que pode estar andando junto com a propaganda eleitoral. Sem dúvida. Uma propaganda eleitoral falsa. E é nesse ponto que o telespectador precisa estar atento para que ele não seja manipulado, né? Sim. Para que ele tenha... E hoje, na atualidade, né, o que muito se tem discursado e por que o Tribunal Superior Eleitoral ele tem combatido esse discurso de desinformação. Porque o fake news está muito atrelado ao discurso de ódio, a querer diminuir certas particularidades de pessoas da nossa sociedade, seja em questão de raça, gênero, religião. Mas, de um tempo para cá, o sistema eleitoral brasileiro, a urna eletrônica, que ao meu ver,
tal qual o atual presidente do TSE falou, é o sistema mais moderno do mundo. Nós somos a única democracia no globo terrestre que consegue dar o resultado das eleições no mesmo dia. E tudo isso com um sistema que está aí há mais de 25 anos, nós temos verificado a alternância de poder, então não podemos falar que é um sistema viciado, porque um sistema viciado teria um mesmo candidato sempre sendo reeleito, como nós vemos aí em situações aí do leste europeu, candidatos com mais de 20 anos de mandato, ou até algumas democracias latino-americanas que nunca têm alternância. Então é algo que a gente tem que também botar no nosso crivo. Muito tem se falado, né? Agora, semana passada surgiu essa notícia do TSE que o eleitor não vai poder levar o seu celular junto à cabine da urna eletrônica. Isso gerou muito problema, muito importante, né? porque o celular é um equipamento que a gente anda constantemente. Agora, antes de nós falarmos do celular, desses equipamentos, vamos dar uma pausa, chamar os nossos intervalos, e aí no segundo bloco já vamos entrar com este assunto. Levar o celular para as urnas eletrônicas. Voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o nosso programa Mesa do Advogado e hoje entrevistando o nosso convidado, o Dr. Ricardo André Barros de Moraes. Dr. Ricardo, estávamos falando no bloco anterior que há uma novidade em que o nosso telespectador não vai poder ir até as urnas com o seu celular. Qual é o objetivo desta ação? Exatamente, doutor Renato. O ano é 2022, planeta Terra, eleições no Brasil. E o Tribunal Superior Eleitoral deu essa determinação onde qualquer cidadão, qualquer eleitor, antes de votar para se dirigir à cabine da urna, onde tem aquela nossa urna eletrônica que é inviolável, que não tem comunicação pela internet, que não tem como ser fraudada, deve deixar numa caixinha na frente do mesário o seu celular. Eu gosto de falar, né, que a melhor definição do celular nos dias atuais de hoje é do Elon Musk, que eu tenho visto. Que falaram assim, mas quando que nós vamos construir androides, ciborgues? Ele falou, mas nós já somos androides e ciborgues. Aí o Elon Musk, né, o dono da Tesla, da SpaceX, pegou o celular e falou, olha aqui a sua parte, que você é uma máquina. O único problema dessa interconexão é a transmissão de dados que é muito lenta, que é só pela audição e pela visão, mas hoje nós somos ciborgues. Então causa muita estranheza, né? Desde a semana passada que teve essa decisão, muita gente aí bradando, reclamando, mas no fundo o Tribunal Superior Eleitoral tem um motivo justo para não estar fazendo esta imposição de graça. O que acontece? Pelo nosso sistema, o sufrágio universal, o voto é secreto. Digo até, faço até um parênteses, doutor Renato, dessa forma que o voto é secreto, é por isso que nós não temos comprovante de voto, tal qual alguns discursos de desinformação ficam pleiteando, o próprio Congresso já refutou essa possibilidade. Por quê? Se o voto é secreto, como é que você vai ter a impressão do voto? Chega a ser uma coisa meio complicada. O sistema eleitoral, os boletins de urnas, a configuração permite a conferência dos votos de acordo com cada sessão. O que não permite é que o Ricardo entre num sistema e fale, olha aqui, meu nome, meu CPF a partir da implantação do governo digital desde a Covid-19 é o número básico para todos os serviços do governo federal. Você pegar seu CPF e falar, eu votei nessa pessoa. Porque tal qual a intenção do voto secreto foi instituída, se nós fizéssemos isso, poderia existir muita questão de fraude eleitoral, compra de votos, o que não é benéfico para um Estado democrático de direito. E nós precisamos deixar o nosso telespectador sabendo e ciente que a disseminação das fakes, das notícias falsas, é possível
identificar de onde partiu. Verdade. Então, é muito importante que o telespectador ele não dissemine não retransmita essas mensagens sem consultar as fontes, que nós vamos falar mais para o final do programa, Sim. quais são os cuidados que o nosso telespectador precisa ter para não cair nas fake news. Agora, há mecanismos de controle e identificação de onde partiu essas notícias falsas, essas fakes. Há consequências para quem emite, para quem divulga, para quem somente retransmite essas notícias falsas, Ótima pergunta, doutor Renato. Ótima pergunta, porque tal qual no mundo que nós vivemos aqui, né? Hoje estamos numa situação que já existe metaverso. O que é o metaverso? Hoje é um embrião que diz que nós vamos poder ter uma vida paralela, virtualmente, no mundo da informação, na sociedade da informação. Até existem casos de pessoas que compraram anel de brilhante para se casar no metaverso por alguns milhões de reais, pessoas que compram terrenos para colocar, né? Para o nosso espectador aqui que não está ambientalizado nesse sistema, o metaverso é como se fosse um videogame onde as pessoas podem construir uma vida de mentirinha, só que essa vida de mentirinha, cada dia que passa, se torna mais real, onde já temos bancos, temos empresas, temos aportes de dinheiro, patrimônio, e isso vai ser uma discussão para um outro programa. Mas voltando em relação às punibilidades, o que eu quis dizer é o quê? Tal qual os crimes digitais também são punidos, tudo que você faz na rede social ou você replica uma notícia falsa, você pode ser responsabilizado, tanto civilmente quanto criminalmente. Se você ofender a honra de alguém, independente que tenha sido você ou não que criou esse conteúdo, se você perpetuou ele, prorrogou, compartilhou, você também é participante desse delito, dessa infração, e vai responder tanto na esfera civil quanto na esfera criminal. Isso é tão importante nós destacarmos. Há algumas pessoas que têm vários perfis, seja nas mídias sociais, nas redes sociais, e a pessoa imagina que eu vou disseminar fake news ou notícia falsa num perfil que não é o meu perfil. E o nosso sistema policial, ele tem mecanismos eficazes para localizar e identificar não só de onde partiu a notícia falsa, como identificar a pessoa que disseminou essa notícia falsa, não é isso? O livro 1984, né, mensurava uma situação onde tinha o Big Brother, né, até que deu nome a um programa de reality, que falava que era o olho que tudo vê, que ele podia fiscalizar tudo. Ainda não chegamos nesse ponto, mas falta muito pouco, porque toda ação, toda interação que você faz hoje com um dispositivo eletrônico, seja ele um computador, um notebook, necessariamente requer a conexão de internet, da rede mundial de computadores. E dessa forma, da mesma maneira que nós temos um registro geral, né, um RG, um CPF, toda conexão de computador tem um IP, que é um endereço do protocolo de internet. É como se fosse uma identificação única da sua localização. E esse IP está atrelado a um contrato de prestação de serviços. E esse contrato de prestação de serviços está atrelado a um CPF, que é o cadastro da pessoa física. Então, dessa forma, se você estiver fazendo numa rede, muitas vezes, até quando sua rede é aberta, vão chegar em você para tentar verificar alguém que fez um perfil falso. Né? As redes sociais, principalmente o Facebook, está combatendo muito essa questão, porque é muito comum, principalmente com pessoas acima dos 70 anos, que chegam e falam assim, nossa, aquela moça me deu oi, é uma moça bonita, quando é no caso de um homem, ou é um homem bem aprumado, quando é o caso de uma mulher, e começa a conversar, começa a querer informações, falar que é um rico empresário de outro país, ou que é uma mulher muito sozinha, procurando o homem da vida dela, e começa, às vezes, ludibriar, né? Isso na questão do estelionato, da extorsão, mas nos fake news acontece isso também. Da mesma forma, né? Não só como pessoas, porque muitas vezes é o ato de uma pessoa, mas existem entidades e corporações até ditas assim criminosas que estão utilizando robôs. Hoje você vê centenas de mensagens disseminadas falando sobre discurso de desinformação, discurso de ódio, que as próprias redes sociais estão tentando coibir,
que são nada mais do que robôs, programações. Tem um nome, tem uma foto, mas quando você clica no perfil da pessoa, você vai ver que foi criado há poucos dias ou poucos meses, não tem interação com pessoas reais, não tem ninguém que você conhece, mas ele tem uma capacidade muito rápida de solicitar conexões, né, fazer contatos. Então, se ele faz o contato com você, você aceita, o robô ele já vê todos os seus amigos e já faz convite para eles também. Para quê? Para levar a erro as pessoas. E quando está como seu amigo, ou amigo de um amigo seu, vem e joga uma notícia, como um crime, falando que tal pessoa cometeu algo que pode ser ofensivo, ou falando que uma raça é melhor que a outra, ou diminuindo a questão de gênero, falando que a mulher não presta, ou que o homem é a melhor situação. Então, existem vários casos que são delitos, tanto na esfera civil quanto criminal, mas que nessa nova sociedade da informação, onde usamos o Pix para transferir dinheiro, onde usamos o próprio computador para poder trabalhar em home office, nós vamos ter que nos adequar a fazer esse crivo pessoal e sempre a checagem com organismos da sociedade civil e também com as próprias mecanismos que as redes sociais fazem. E é importante nosso telespectador seguir algumas dicas, né, para não cair no perfil. Se a notícia tem um título sensacionalista, exato, ou milagroso, normalmente devemos desconfiar, não é isso? Porque isso verdade. pode ser só para adquirir os cliques ali de visualizações. Muito bom isso que você falou, Renato. Algo que a gente tem que prestar atenção para quem não está ambientalizado. Mesmo que venha o nome de um grande veículo de comunicação, um jornal, mesmo que o link esteja falando que é de uma grande emissora de televisão ou de um site de internet, tenta dar uma lida antes, verifica, porque às vezes eles fazem domínios muito similares. Então vamos falar que é daquele sistema que tem o G. Então eles escrevem G11, quando é só G1. Ou se não, quando é Band, eles falam Band com I no final. E você, às vezes, despercebido, passa o olho e fala, não, tá aqui, ó, tá escrito o nome da emissora. Eles pegam, e hoje é muito fácil. Como a gente estava falando aqui do deepfake, hoje existem tecnologias. Teve um caso desse, até que o ex-governador, né, João Dória, demonstrou que não foi ele, né, que teve um vídeo circulando de uma situação aí de orgia, e ele provou que não tinha sido ele mesmo, que colocaram o rosto dele num vídeo. Isso acontece muito. O rosto, imagem, a voz. Tem circulado também aí desde o começo de agosto um vídeo da Renata Vasconcelos fazendo alusão a um candidato, falando que ele é muito valoroso, que ela vai votar nele. Tudo isso através é o deepfake que a gente fala. São programas de internet que têm como prejudicar as pessoas. Então, primeira coisa, veja o que você está fazendo. Faça uma consulta na fonte, verifique a data desta informação, né, desta publicação, e principalmente, que é o ponto bastante importante, credibilidade dessa fonte. Né? Sem dúvida. Esses domínios que têm aí similaridades ou são parecidos com os domínios mais conhecidos, é que você, telespectador, deve estar atento. É só desta forma que nós vamos conseguir eliminar as notícias falsas, as fake news, e construir um Brasil melhor. Perfeito, doutor Renato. É assim, eliminar eu acho quase impossível, né? Porque é como a gente falou, sempre existiu isso. O que acontece hoje é que a velocidade de transmissão dessas informações é muito grande, né? Eu estava agora mesmo verificando uma questão que foi muito salutar e sempre tem em eleição. Chega uma pessoa popular, faz um vídeo e fala algo, mas como se fosse uma realidade. E às vezes você, que tem alguma obstrução quanto a algum veículo de comunicação, vai lá e fala, não, olha aqui, é um cidadão como eu, está falando o que eu imagino, então é verdade. Mas nem tudo que a gente imagina é verdade. Nós também temos, nessas eleições, o TSE atuando fortemente para combater as notícias falsas, fake news, para demonstrar a lisura nas eleições. Verdade. E o que nós pudemos observar agora? Percebe que houve
acordo entre diversas instituições, onde o Exército, inclusive, está lá presente Sim. para demonstrar a lisura das eleições. O objetivo do TSE é válido para o combate dessas fake news? Sem A dúvida. atuação Eu do acho que, TSE? eu acho que é imprescindível a atuação da Justiça Eleitoral, né? Tanto que ela é alvo, atualmente ela está fazendo nessa eleição aqui 90 anos de sua criação, foi em 1932, e a Justiça Eleitoral tem sido alvo de um discurso de desinformação, falando só no Brasil que tem justiça eleitoral, se gasta muito com a justiça, ela não serve para nada, vamos acabar com ela, a urna eletrônica é de mentira, ela não presta, eu estou sendo enganado. E eu deixo até aqui uma reflexão. Se a urna, pô, que é totalmente auditável do ponto de vista de desde a sessão, quando sai o boletim de urna, tem que bater com lá, como é que ela vai ser menos confiável do que aquelas cédulas de papel que eram milhões e milhões de papéis que milhares de pessoas faziam a conferência? Mas pode confiar e qualquer denúncia que você tiver deve estar buscando tanto a rede social, que todas têm uma parceria inédita no mundo com o Tribunal Superior Eleitoral, como você acabou de me perguntar, até o Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook, eles têm essa comunicação, o Twitter também, e dessa forma pode denunciar para a própria rede ou para o sistema de alerta que está lá no Tribunal Superior Eleitoral. Muito bom. Estamos finalizando o nosso programa de entrevista, nossa entrevista com o nosso convidado. E esse tema é muito interessante, ele tem aí material para horas e horas Verdade. de conversa, né? O Tribunal Superior Eleitoral, ele tem atuado fortemente para combate das fake news, principalmente nesta época de eleições. E eu quero aqui agradecer o nosso doutor Ricardo André Barros de Moraes por estar presente aqui conosco Eu que agradeço. e fazendo este esclarecimento ao nosso telespectador. E você, telespectador, ao receber uma notícia, antes de disseminar, antes de repassar, faça uma consulta à fonte, faça uma consulta à publicação, para ver se realmente não se trata de uma fake news. Dessa forma, estaremos ajudando a construir um Brasil melhor. Muito obrigado por estar conosco nesta noite e até a próxima. Boa noite, muito obrigado.